Você vai falar do fundo de garantia, mudança, alteração? Exatamente isso, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para o público de casa. Isso porque o pessoal de casa deve ter visto, desde ontem, muito tem se falado da mudança na remuneração do FGTS, que é o fundo garantidor, então, é o fundo de garantia por tempo de serviço, né? Que é aquele dinheiro que todos os meses a empresa é obrigada a depositar e o funcionário, o CLT, ele tem direito quando ele se desliga da empresa ou quando ele acaba utilizando para dar entrada, abater o financiamento imobiliário. E vale reforçar que essa mudança vai fazer com que o FGTS remunere mais. O pessoal de casa vai ver uma arte que foi preparada para mostrar a grande diferença do FGTS de como era na regra anterior e de como será assim que a regra ela for homologada pelo STF, né? Então tem aí a necessidade ainda do acórdão ele ser assinado e passar a valer, o que deve acontecer já nos próximos dias. Então vai ter uma remuneração maior, porque explicando rapidamente então para o público de casa como funcionava o FGTS, o pessoal de casa vai ver bem agora. O modelo antigo do FGTS, ele fazia o seguinte, você tinha ali a remuneração através da taxa referencial mais 3% ao ano. Isso aí, no máximo, dava uns 4% ao ano. Então, você tinha ali, numa média nos últimos 5 anos, uma rentabilidade acumulada de 27,9%. Já na nova regra, você vai ter ali o IPCA, que é a inflação oficial do país. Logo, se a gente somar os últimos 5 anos da inflação no Brasil, a rentabilidade seria então de 39,1%. Trazendo para números atuais, é como o seguinte, se você tivesse R$1.000, claro, aqui eu não estou colocando juros sobre juros, trazendo só para simplificar para o público de casa. Se você tem R$1.000 no FGTS, lá 5 anos atrás você tinha R$1.000 e não colocou mais nenhum depósito, não fez mais nenhum depósito. Você teria R$1.270. Agora não, seria R$1.390 no modelo, se ele já estivesse valendo nos últimos 5 anos. Mas tem um detalhe, tá? Como no modelo antigo era sempre a taxa referencial mais 3%, ele não oscilava muito, ficava ali na faixa de 3%, 4% ao ano. No modelo novo, se a inflação for maior, logo você vai ter um valor a mais na remuneração do seu FGTS, tá? Então, esse valor, ele pode ser ainda superior. É uma mudança que pode ser muito positiva para os trabalhadores, principalmente para as pessoas que trabalham há bastante tempo no sistema CLT, que é a carteira assinada, como popularmente é conhecida, mas não vai rentabilizar o dinheiro que estava parado nesses últimos anos, somente o dinheiro a partir de agora, nesse modelo novo. E também vai valer muito para a economia do país, porque a tendência é que a população trabalhadora utilize esse saldo do FGTS para abater a dívida do imóvel ou até mesmo comprar o imóvel. Como vai ter um dinheiro rendendo a mais, logo vai ter pessoas tendo um poder aquisitivo maior para poder comprar o seu imóvel, Tony. Muito bom. Você teria um segundo assunto para falar? Tony, você declarou o seu imposto de renda? Sim, já recebi. Já recebeu a restituição? Eu sempre sou o primeiro aqui da TV. Você foi a pessoa antecipada? Você também, né? Você foi a pessoa antecipada, Tony? Sim. Porque muita gente não declarou. E eu não sei se o pessoal de casa sabe, tá? Porque encerrou no mês de maio o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Quem não acertou as contas com o Leão ainda tem a oportunidade. Mas aí vai ter que arcar com uma multa que pode ser de R$ 165 por mês mais juros. 42.421.153. Esse foi o número de declarações do imposto de renda que foram declaradas até a última sexta-feira do mês de maio, prazo final para quem precisava prestar contas com a Receita Federal do Paraná. De acordo com o órgão, o número de declarações entregues dentro do prazo neste ano representa 102,9% em relação ao total de 2023. O prazo para a declaração anual do imposto de renda se encerrou no último dia 31. Mas e agora? Quem não conseguiu fazer a declaração dentro do prazo, o que será que vai acontecer? Será que tem que pagar uma multa? Qual será o valor dessa infração? O nome fica negativado no mercado? Essas questões nós vamos responder agora. A contadora Adriana Batista nos explica que mesmo fora do prazo, é possível sim fazer a declaração do imposto.
entretanto, com o valor da multa acrescentado. Tem como fazer, porém será a entrega em atraso, onde gera multa de R$ 165,74, mais 2% sobre o valor que se tiver imposto a pagar. Além disso, quando a situação está irregular, não há um prazo para a entrega da declaração e a multa ela não é crescente. Permanece da seguinte maneira: multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o valor do imposto devido na declaração, ainda que integralmente pago até um teto de 20%. Ele é aberto, não tem um prazo específico, né? Você tem que fazer a regularização, porque você tem que fazer a apresentação do imposto, porque senão, como eu disse anteriormente, o CPF fica irregular, você fica impedido de fazer algumas coisas. Não tem um prazo específico. Assim que você puder fazer o quanto antes, para que você mesmo não tenha nenhum prejuízo, seria interessante. Em Paranaguá, o número de declarações do imposto de renda atingiu a meta estabelecida. O delegado da Receita Federal do município nos explicou que houve um acréscimo de 6% em comparação ao ano anterior. Os números aí foram um pouco acima da expectativa, tá? No ano passado foram 35 mil declarações entregues aqui em Paranaguá. Aí nesse ano subiu para 36 mil, mas a expectativa era de 35.700. Então a gente está um pouco acima aí da expectativa. Teve um aumento de 6%, né, nesse caso, mas esse aumento ele é proporcional ao crescimento que teve no próprio estado do Paraná também, que ficou em torno de 6%. Aí. Vale lembrar que para os moradores do estado do Rio Grande do Sul, a Receita estendeu o prazo para o último dia útil do mês de agosto. Se você possui pendências com o leão da Receita, é bom regularizar a situação o mais breve possível, para não ter o registro negativado. A tributação que é recolhida, né, aos cofres públicos serve aí para financiar os gastos públicos, né? Policiais, demais professores, né? Um grande exemplo aí, né? Então, tudo que é público, né? Conserto de rodovias e tudo mais. Então, essa prestação de serviço público ela é mantida com os recursos que vêm desses impostos, tá? Muito importante regularizar junto ao leão, porque senão o CPF pode ficar suspenso e a pessoa é impossibilitada, entre outras coisas, de tirar, por exemplo, o passaporte, um documento muito importante. Sem contar também que perde dinheiro, né? Não regularizar a situação com o leão, a pessoa perde dinheiro e perder dinheiro ninguém quer. Exatamente. Valeu, Toninho. Tá bom, meu querido? Um abraço.